No final do culto, você pode pegar um convite desse ou vários convites desse da cantata e levar para os seus amigos, né, vizinhos, e convidá-los também, tá bom? Lá? Ok. Nós gostaríamos de conhecer os nossos queridos amigos, convidados nessa noite. Fique em pé, por favor. Nós queremos dar um abraço em você e também uma lembrança. Alguém aqui que foi convidado por alguém, por um amigo? Olha que ótimo. Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém convidado de primeira vez? Tá ok. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Ótimo. Eu gostaria também de falar da Cláudia e do Jefferson, que estão aqui. Que ótimo, sejam bem-vindos também. Um prazer tê-los conosco. Cláudia era membro da nossa igreja há muitos anos atrás, estava em Curitiba. O Jefferson também passou pelo CEAMID, né? Fez seminário com a gente, um casal muito bacana. Os filhos deles grandes já estão lá na escolinha. Que bênção, muito bem. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Próximo domingo é nossa cantata, mas também era o dia da Bíblia. E eu queria adiantar um pouco, falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e motivar os irmãos a buscarem essa palavra, a priorizarem a palavra de Deus na vida de vocês e terem ela como, de fato, algo para vocês estarem lendo todos os dias, em todo instante. Se Jesus deu a devida importância, Ele era a palavra viva, e se Jesus deu essa importância para a meditação na palavra, para a leitura da palavra, quanto mais nós. Como é que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar das coisas que Jesus falou, do que estão escritas e determinadas para nós? Como é que nós vamos lembrar se nós não lemos, se nós não temos ela na nossa mente? Então é fundamental que a gente dê a devida importância para a palavra de Deus. Eu gostaria de que vocês abrissem um livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8. Eu vou falar sobre a palavra transformadora de Deus. Neemias 8. Nós não vamos ler o texto agora, nós vamos ler em partes, a partir do verso 1 até o verso 18, mas aguarde aí, fique com a sua Bíblia aberta, vamos meditar. Vamos orar antes? Curva sua cabeça por um instante, vamos orar, pedindo que Deus fale. Pai querido, Tu és o Deus da palavra. Foi com a palavra que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor chamou o Teu Filho Jesus como verbo, a palavra. O Senhor profetizou com palavras tantas coisas à nação de Israel, outras tantas para a sua igreja, mas principalmente aquilo que nós cantamos tanto nessa noite, a vinda, a morte e a ressurreição do Teu Filho. Senhor, Tu és o Pai da palavra, palavra viva, palavra transformadora. Que nessa noite o Teu Espírito sopre a Tua palavra sobre nós, tomando a nossa mente, o nosso coração de uma forma intensa, profunda, e saiamos famintos, desejosos em comer da Tua palavra, em beber da Tua palavra. Opera isso, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Neemias é um livro do Velho Testamento que fala sobre restauração. A restauração de Jerusalém.
inicialmente, porque ela tinha sido destruída e por muitos anos ela ficou destruída por conta dos seus inimigos que saquearam e levaram consigo para outros países a população de Israel. E não só isso, deixou os pobres, mulheres e doentes para trás, e aquele local ficou extremamente destruído. E uma certa noite, depois de o Império Persa ter conquistado o Império Babilônico, e Neemias estar nessa posição de copeiro do rei, ele teve um sonho, e Deus então orientou para que ele pedisse liberação para que o rei permitisse ele voltar para Jerusalém, reconstruir Jerusalém. E por ser um sonho de Deus, e por ser um desejo de Deus, prontamente o rei o atendeu. Neemias volta e começa algumas restaurações. Primeiro, restauração física de Jerusalém. Reconstrói os muros, reconstrói as portas, reconstrói as torres, reconstrói o templo. Há uma restauração social também, porque ele coloca ordem política num caos terrível, ele põe a ordem religiosa, inaugura-se novamente o templo, e ali tem os sacrifícios, e ali tem todo o estabelecimento de todos os sacerdotes e levitas, reestrutura ou restaura a vida espiritual do povo através da palavra de Deus. E é aqui que nós queremos ficar. Porque não adianta nada reestruturarmos socialmente, organizarmos muito bem as coisas, não adianta a gente estar fisicamente restaurando as coisas, quando espiritualmente as coisas não estão solucionadas. E Neemias então começa essa obra de restauração nesses 3 níveis, e eu quero citar apenas o último nível, que é o que nós precisamos, é o que Deus fala com a gente nessa noite. Deus quer nos restaurar, e é a maior de todas as restaurações que Neemias fez, foi a restauração espiritual. Não há como sobrevivermos, não há como continuarmos fortalecidos. Podemos ter muito bem organizados socialmente, nossos lares bem organizados, nossa vida financeira bem organizada, pode estar tudo maravilha, fisicamente estarmos bem, sem enfermidade, sem nada, quando espiritualmente estivermos mal. Porque quando algo falta, nada sobra, nada fica em pé. E essa é a maior necessidade de nós, a igreja, e da nossa nação. Uma restauração espiritual, uma restauração da autoridade da Bíblia na nossa vida, para regir, para dirigir, para conduzir a nossa existência. Hoje nós temos graves problemas dentro da igreja. Um dos grandes problemas é o liberalismo. Tudo é lícito, tudo pode, tudo é permitido. Não há muita diferença entre um cristão e um não cristão. As coisas estão sendo bem niveladas. Outro problema é o sincretismo. Como a igreja está vivendo uma macumba gospel, né? Se a gente pode chamar de macumba gospel. Apegada a tantas coisinhas, óleo, sal, pedra, meia, lenço. Ninguém falou em cueca ainda, mas vai chegar lá, irmãos. Fronha. Outro problema é a interpretação da Bíblia nos nossos dias. Quanto erro. O pastor Jim falou semana passada das músicas. Quanta heresia. E nós precisamos estar cuidando muito bem disso também.
E o outro problema é gente analfabeta da Bíblia. Gente que não entende a Bíblia. Gente que não compreende a Bíblia. Gente que não sabe a Bíblia. Então nós temos esses problemas seríssimos que afetam diretamente a vida espiritual, que detonam a vida espiritual. Uma das coisas que nós pastores estamos conversando é que o CTM, nos próximos anos, a começar do ano que vem, vai ser Bíblia. Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos aprender a Bíblia. Ela é a carta do amor de Deus, como alguém já falou, é a carta de Deus para nós, a sua igreja. É a orientação, é o manual, é o que nós precisamos para sobrevivermos, para vivermos também em vitória. Então, nós precisamos entender o que aconteceu lá em Israel. Quando Neemias volta para Jerusalém, começa o processo de restauração, ele faz algo muito importante que nós precisamos fazer aqui com a gente, irmãos. Porque nós somos abençoados, a gente pensa que a gente é muito abençoado individualmente. Mas a bênção e a unção vem pelo corpo. Por isso é importante estar nos cultos. Por isso é importante estar na célula. A unção e a bênção vem pelo corpo. Você lê em Salmos, você lê em Atos, está lendo novamente o Novo Testamento, você vê todas as reuniões, há uma unção, há um derramar de Deus, há uma graça de Deus, há uma liberação de Deus pelo corpo. É como o salmista diz, quão agradável é quando os irmãos estão juntos, é como o óleo que desce, a unção desce, refresca, livra, liberta, fortalece. E é o que Neemias fez. Ele trouxe, deixa eu passar com aquilo que já falei, ele trouxe vamos ver se vai funcionar, ok. Ele trouxe uma unidade em torno da palavra de Deus. Abra comigo lá no versos 1 e 2 do capítulo 8. Uma unidade, é o que nós precisamos fazer aqui, ter uma unidade em torno da palavra, estarmos juntos em torno da palavra. Já no 7º mês, verso 1, todo o povo de Israel estava morando em suas cidades. Restauração física, restauração social. E no 1º mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas, onde pediram a Esdras, que é um livro seguinte aí, Neemias ou antes, né? Você vai ver o sacerdote Esdras, mestre da lei, que trouxe o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, homens, mulheres, crianças, que já tinham idade para entender. Estavam todos ali, prontos para ouvir a palavra, prontos para ouvirem a orientação de Deus. Deus moveu o coração daquele povo para buscar a palavra de Deus. Deus está soprando em nosso coração um desejo de buscar a palavra de Deus. A gente acorda, às vezes não entende porque a gente não acorda de manhã muito cedo. Deus está nos chamando para lermos a palavra, meditarmos na palavra. Deus está unindo homens, mulheres, crianças em torno da sua palavra, para ler a palavra, para meditar na palavra. A gente não deve se reunir mais. Pare de se reunir por interesses próprios. Pare de se reunir para qualquer outro interesse. Eles estavam ali para se reunir em torno da palavra de Deus. Se a gente quer restauração, se a gente quer bênção, é exatamente em torno da palavra que nós queremos, que nós precisamos estar. Então hoje, por exemplo, as pessoas buscam resultados,
As pessoas buscam benefícios próprios, querem a bênção de Deus, mas não querem Deus. Tem fome de prosperidade, de sucesso, mas não tem fome da palavra de Deus. O texto diz que todos, homens, mulheres e crianças, se reuniram para buscar Deus. Irmãos, nós precisamos voltar a nos reunir para buscar Deus, não para outros interesses. Nós precisamos voltar para a célula, reunir em torno da palavra, meditar na palavra, termos comunhão com Deus através da palavra. Nós precisamos nos reunir mais, precisamos vir aos domingos, sim, abrirmos mãos de outras reuniões, virmos aos domingos, sim, em torno da palavra. E o ponto central do culto é a palavra, deve ser a palavra. Jesus fez isso com os seus discípulos. Ele colocava eles em volta para ouvirem a palavra. A palavra é o centro do culto. A palavra deve ser o centro das nossas reuniões. Então, todos se reuniram, se ajuntaram, tiveram comunhão, eram unidos de alma na palavra. A união deles em torno da palavra não era para outros fins, era pela palavra, para a palavra. Eles tinham pressa em ouvir a palavra. E o texto diz que eles saíram das montanhas, saíram de todos os lugares para ouvir a palavra. Eu me lembro muito bem, quando estava no interior do Mato Grosso, lugar ermo, sem luz, sem nada. E aí nós fazíamos alguns cultos à noite. E eu dizia para o rapaz assim, quando o primeiro dia, escuta, mas é um mato só, irmãos, um mato só, floresta. Como é que nós vamos saber se as pessoas vão vir? Eles vão vir. Mas de onde vão vir? Eu não vejo casas nenhuma aqui próxima. Eles vão vir. E vinha gente de longe, caminhavam, não vinham de carro, não tinha acesso a carro, vinham de longe, caminhavam horas para ouvir a palavra. Eu fui num posto avançado do exército naquela ocasião, e lá não tinha luz elétrica, acabava às 8 horas da noite. Desligavam o gerador e o campo todo dos soldados, a vila toda era por lampião. Mas o comandante, sabendo que nós estávamos lá, reuniu todos e deixou o gerador ligado a partir das 8. E aquilo ajuntou gente que eu não imaginava que viria tanta gente para ouvir a palavra, sedentos da palavra, gente querendo ouvir a palavra. Nós precisamos ter o mesmo ânimo, uma mesma intenção. Como corpo, precisamos entender o valor, a importância e a lição espiritual que existe quando estamos juntos. A unção desce, a unção de Deus cai. E o propósito de ouvir a palavra é o que unia esses irmãos. Mas havia uma outra coisa, eles priorizaram a palavra de Deus. Verso 2, já lemos, diz que eles vieram de todos os lugares. Verso, Esdras levou o livro, reuniu homens, mulheres e crianças. 4, Esdras estava em pé, em um estrado de madeira, onde tinha sido feito para aquela ocasião. À medida que Esdras estava de pé, ao seu redor existiam homens, Matias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseías, e na sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, enfim. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro,
todos se levantaram. Havia uma prioridade. Havia uma prioridade. E para ter prioridade precisa ter compromisso. Eles tiveram um compromisso profundo com as Escrituras. Esdras era um homem comprometido com as Escrituras. Esdras era um sacerdote. Ele buscava ter experiências com Deus. Esdras 7:10, você lê isso. A pregação, a palavra de Deus, deve ser algo que nós temos que priorizar na nossa vida. A leitura da palavra, o momento da devocional, o nosso quarto de escuta, tem que voltar a ser prioridade na nossa vida. Tem que voltar a ocupar um lugar de destaque na nossa vida. Tem que voltar ao seu centro da sede e fome da nossa vida. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. E o impacto que a palavra de Deus causa, e causou ali em Israel, nós vamos ler, pode causar ainda hoje em nossos corações. Foi assim que os avivamentos do passado aconteceram. Quando eles priorizaram a palavra, um avivamento, um despertamento aconteceu. Porque não há reavivamento sem a devida restauração da autoridade da palavra de Deus. Não há. Se nós queremos um reavivar na nossa vida, um reavivamento, a palavra tem que ocupar lugar de autoridade na vida da gente. Para que a gente tenha isso, a gente precisa também ser sedento pelas Escrituras. Verso 3 diz algo interessante. Eles pediram a Esdras que trouxesse um livro, e ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Veja só, passaram a manhã toda, de manhãzinha, quando o sol nasceu, até meio-dia. Eles estavam sedentos pela palavra de Deus. E isso que nós precisamos buscar, irmãos, uma sede profunda, um desejo profundo pela palavra de Deus, um anseio profundo pela palavra de Deus, pela leitura, pela devocional da palavra de Deus. Eles se reuniam, a Bíblia diz em outra tradução, como se fosse um só homem, uma só pessoa. Havia naquele ambiente uma unidade em torno da palavra. Ouvidos atentos. Havia um desejo completo nos seus corações pela palavra. Reverência, choro, alegria e prontidão para obedecer. Nós vamos ver isso. Mas isso é o resultado de quando há sede da palavra de Deus. Há uma transformação. Eles não queriam farelo. Eles queriam trigo. Eles queriam o pão que desce do céu. Eles não queriam qualquer novidade, eles queriam a verdade de Deus. Eles não buscavam qualquer alimento, eles queriam o pão de Deus, o pão de Deus. Como na época em que Noemi e a sua família saíram de Israel, saíram de Belém, né? De Betel, de Belém. E aí foram para outra terra e passaram fome lá. E Belém significa casa do pão. A palavra é casa do pão. Eles saíram da casa do pão para passar fome em outra terra. Muitos de nós somos assim. Nós saímos da presença de Deus, vamos esperar o corredor. Pronto, é isso. Eles esperaram, eles tiveram uma ideia terrível: sair do lugar onde existe pão para passar fome. E é assim que acontece com a gente. Nós saímos daquela vontade, gana de ler a Bíblia, e começamos a esfriar,
a deixar para lá, ocupando o nosso tempo com tantas outras coisas, e quando vamos ver, nós somos com muita fome, muito distante de Deus, muito fraco espiritualmente. E nós precisamos voltar à palavra de Deus. A igreja tem que buscar a palavra de Deus. E quando a igreja busca a palavra de Deus, ouvidos dela está atento. Precisamos abrir nossos ouvidos. Nós precisamos ouvir Deus. Deus está falando sempre. E principalmente pela sua palavra. Como é que o Espírito Santo de Deus vai falar com a gente? Principalmente com a sua palavra. A igreja precisa ter mente aberta. Eles estavam assim, atentos, com as suas mentes abertas ou despertas, completamente atônitos, ouvindo, lendo a palavra de Deus. Eles tinham uma reverência profunda, um respeito. Eles ficaram em pé quando a palavra de Deus foi lida. Eles reverenciaram a leitura da palavra. Momento sério. A seriedade que nós precisamos levar da palavra de Deus. Entendermos que essa palavra, a palavra de Deus, é algo que transforma. Paulo diz: eu não me envergonho, é o poder de Deus. É o divisor de águas da nossa vida. É nela que nós baseamos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E eles ficaram em pé e adoraram, porque a palavra nos leva a adorar ao Senhor. Verso 6 diz que eles adoraram, levantaram seus braços e começaram a adorar ao Senhor. Então, a palavra tem que mexer com a gente, irmãos. E como é que ela vai mexer com a gente se a gente não lê? A gente precisa voltar à palavra. Voltarmos à palavra de Deus. E a gente precisa pregar essa palavra, anunciar essa palavra. Versos 2, 3 e 5 de Esdras falam que os sacerdotes começaram, os levitas começaram a entrar no meio do povo e ensinar, a ler a palavra de Deus. E eles começaram a ministrar a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso. Você é um sacerdote. No Novo Testamento, você é um sacerdote. E você precisa ter, como Paulo diz, facilidade em trabalhar com a Bíblia, em ensinar a Bíblia. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a Bíblia? A gente precisa compartilhar a palavra. Versos 7 e 8, eles estavam em grupos pequenos e eles começaram a ministrar a palavra. Os sacerdotes, os levitas começaram a ensinar a palavra. Nos grupos pequenos, eles estavam ali, eles começaram a entrar no meio do povo e ensinar, interpretar, diz o texto. E eles começaram a ensinar como aplicar aquela palavra. Versos 9 e 12 falam sobre isso. Eles ensinavam: olha, essa palavra é assim, nós precisamos fazer assim. Quanta gente não conhece as Escrituras, a começar da gente. A gente precisa voltar à palavra. Ela faz diferença na vida da gente. Ela é fundamental para todo o tempo da vida da gente. Altos e baixos, ela é a palavra que é viva, que não volta vazia, que traz resultados. Por uma palavra, a palavra de Deus, muita coisa na nossa vida pode mudar, ou já mudou. Nós precisamos voltar a ela. A palavra de Deus tem um efeito poderoso, transformador. Versos de 8 a 12 fala sobre isso. Eles iam lendo o livro, diz o texto, e traduzindo. Acompanha comigo, verso 8 a 12. Os sacerdotes davam uma explicação para o povo, para que aquele povo entendesse o que tinha sido lido. E quando ouviam a palavra, a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, o mestre da lei, os levitas que estavam ali, começaram a explicar a lei.
começaram a falar com o povo e dizer: olha, esse é o dia sagrado do Senhor, nosso Deus, e porque vocês estão, vocês não devem lamentar nem chorar. Vão para suas casas, façam uma festa, repartam a sua comida, o seu vinho com aqueles que ainda não têm. É um dia sagrado para o Senhor. Não fiquem tristes. A alegria do Senhor dá forças, ou dá condições que vocês fiquem fortes. E os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes no dia, que esse dia era santo. Então todos foram para casa e comeram, beberam, ficaram alegres. E eles tinham o que tinham, repartiam com outros, e porque entenderam o que havia sido lido para eles. Irmãos, quando a mente da gente é tomada pela palavra de Deus, a gente dá um culto racional a Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. O capítulo 12 de Romanos fala sobre isso. Culto racional. E nós precisamos fazer um culto racional para o Senhor, de cabeça. Um culto que agrada o Senhor é um culto que a gente sabe o que está fazendo. E a gente só sabe o que está fazendo pela palavra de Deus. Como é que a gente agrada a Deus, como é que a gente satisfaz o coração de Deus, como é que a gente deve estar na presença de Deus. John Stott escreveu um livretinho muito antigo chamado Crer é Também Pensar, muito bom, que fala sobre isso. Crer é pensar, não é algo sem pé nem cabeça, é de fato algo que nos faz refletir no que estamos fazendo. Conhecimento da verdade nos enche de luz, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. A gente sabe para onde está indo, a gente sabe o que deve fazer. Há muito crente confuso porque não conhece a Bíblia, não sabe o que Deus quer, não sabe a vontade de Deus. Ela atinge o nosso coração também. Aliás, em Daniel capítulo 11, verso 32, diz um versículo assim: o povo que conhece a Deus resistirá com firmeza às dificuldades. O povo que conhece a Deus. Se a gente não conhece a Deus, vem as dificuldades, os problemas, a gente não sabe resistir com firmeza. A gente logo abre mão, a gente logo fica em desespero, a gente logo entrega. A palavra de Deus não só atinge a nossa mente, mas atinge o nosso coração, as nossas emoções, tá? Eles se quebrantaram, verso 9, começaram a chorar, foram tocados pela palavra de Deus. Algo que pode tocar nosso coração é a palavra de Deus. Transformar a emoção, ela é inútil se não for produzida pela palavra de Deus. Porque você vai ser só remorso, não vai ser arrependimento, vai ser apenas uma ação de choro, não um quebrantamento. Então é a palavra que faz com que isso aconteça. Ela também alegra o coração, ela atinge a vontade, ela transforma o nosso ser, né? Ela faz com que a nossa vontade se direcione à vontade de Deus, nos leva à obediência a Deus, nos leva a amar o próximo. Diz o texto que eles obedeceram a palavra que tinha sido lida, voltaram para suas casas, repartiram o que tinham com o que não tinha. A palavra de Deus nos faz mover em torno do necessitado, porque a palavra nos faz amar, e amar é um ato de Deus. Só a palavra pode nos convencer de fato a amar o próximo e amar como nós devemos. Só a palavra, porque senão vai ser apenas um ato social, assistencialista,
que não vai ser repetida outra vez. Não vem do coração, vem da emoção que passa. Amanhã você está diferente, na segunda você mudou o humor. Mas quando é a palavra de Deus, transforma a nossa vontade. E nós amamos de verdade, e amamos amanhã também, e na terça também, e na quarta, até o fim. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso nós precisamos obedecer. Terminar. Versos 13 a 18, fala algo muito interessante. No dia seguinte, os chefes dos grupos de família, os sacerdotes e os levitas foram onde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei. Voltaram para estudar, queriam saber mais. E acharam escrito nela que o Senhor havia marcado por meio de Moisés, o povo de Israel, que morassem em cabanas nesse período, nesse tempo. Era uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos, a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém, em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros e tragam galhos, espinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores para fazer cabanas. E o povo começou a trazer coisas para celebrar uma festa que estava escrita no livro. E eles saíram, trouxeram tudo isso, fizeram suas cabanas. Verso 17: todos os que haviam voltado do cativeiro, todos, sem exceção, construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até essa era a primeira vez que faziam isso, depois de muitos anos, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia de festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. O que aconteceu? Eles obedeceram a palavra. Estavam tão convictos que a palavra de Deus era o que eles deviam fazer nas suas vidas e conduzir as suas vidas. Começando da liderança, os líderes. Começando de Esdras, de Neemias, os sacerdotes. Começando dos homens, dos chefes da casa, dos maridos. O exemplo vem do marido, do cabeça. Lendo, meditando, ensinando a sua casa a honrar ao Senhor. E eles fizeram isso, houve grande avivamento, resultado da palavra de Deus. Depois os membros fizeram isso, e assim por diante. O resultado foi alegria. Alegria, versos 10 e versos 17. Alegria que dá força. Houve muita alegria. E o mundo está atrás dessa alegria, irmãos. O mundo está atrás dessa alegria. Essa alegria é resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, adoece, cansa, mata. Mas a obediência à palavra de Deus traz alegria que não pode ser medida para dentro de cada um de nós. Alegria. Um povo alegre é um povo forte. Povo alegre é um povo forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Povo alegre é um povo forte. E a alegria que nós estamos falando aqui é a alegria que vem do Senhor, que vem do alto. Alegria por obedecermos a palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus te enche de entusiasmo. Você fica entusiasmado com Deus e as coisas de Deus. Porque o que nós temos feito é ficar entusiasmado com tantas outras coisas. Até bacana. E a gente perde essa alegria logo, queremos se entusiasmar com outras coisas.
e nós vamos ver que nós vamos correr atrás da alegria, como aquele ratinho corre naquela rodinha que não sai do lugar. Nós já falamos muito sobre a alegria aqui, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Só a alegria que vem do Senhor pode nos dar entusiasmo de fato e muita força. Como é que vem isso? Pela palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. Não tem outra forma. Palavra de Deus. Precisamos encher nosso coração com a palavra. Precisamos encher nossa mente com a palavra. Precisamos dar prioridade para ela. Precisamos buscar como a coisa mais preciosa, como sede, como fome. Precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos voltar em unidade aqui na igreja, como se fosse uma só pessoa. Uma vontade intensa de conhecer a Deus através da sua palavra. Amém, amados? Vamos ficar em pé? Abrace duas pessoas e ore com ela. Ore com ela, para que venha a força do Senhor, entusiasmo para ler a palavra, vontade e desejo para ler a palavra. Senhor, dá-nos fome e sede da Tua palavra, desejo profundo em Te ouvir pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, alegria e força que vem dela, para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, porque maior é a Tua palavra, Senhor, dentro da gente, que nos faz resistir o dia mau. Senhor, nos ajude. Dá fome ao Teu povo, a nós, o Teu povo. Dá sede a nós, o Teu povo, para buscar a Tua palavra. Não nos contentarmos com aquilo que já sabemos, mas termos um coração inclinado a obedecer, a ministrar, a falar, a repartir, a ajudar aqueles que não conhecem a Ti. Essa rica, essa preciosidade, essa carta de amor transformadora e poderosa que é a Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Vão na paz. Não esqueça. Oh, meu Deus do céu. Santa Ceia.